Hoje em dia, não existe mais basicamente nenhum sigilo bancário nas suas transações, especialmente dentro do Brasil. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode transacionar criptomoedas de uma maneira totalmente segura e anônima. E com isso, te mostrar como que você pode recuperar a sua privacidade. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, pois este é um canal dedicado a trazer um conteúdo de qualidade para todos aqueles que desejam conhecer esse mercado. Por isso, se você tem interesse em temas como criptomoedas, planejamento tributário, bolsas de valores e muito mais, se inscreve aqui nesse canal e assiste esse vídeo até o final para poder entender todo o nosso maravilhoso conteúdo que iremos passar. E os tempos atuais são marcados por um enorme monitoramento e vigilância sobre todas as transações financeiras feitas por pessoas comuns. E de fato, a invenção de coisas como um Pix já dá ao governo e a bancos uma transparência e um acesso quase ilimitado a todo o seu histórico de transações. Realmente, você está sendo vigiado. E esse é um cenário bastante negativo, pois tira dos indivíduos a possibilidade deles terem a privacidade sobre as suas transações, tira deles também a possibilidade de não informar o que eles fazem para nenhum outro terceiro, a não ser que os próprios indivíduos desejem fazer isso. E você aí que pode estar me assistindo, pode estar pensando: mas por que alguém iria querer esconder as transações financeiras que ele faz? Isso aí parece coisa de criminoso que quer sonegar imposto, lavar dinheiro ou tudo mais. Porém, a grande verdade é que não existe liberdade sem haver a privacidade. Pois a partir do momento em que um terceiro, seja ele um banco, um governo ou etc., tem a capacidade de saber o que você faz, então esse terceiro ganha poder sobre a sua vida. E esse poder é algo que, na minha opinião, não deveria existir. E para poder evitar todo esse monitoramento, um dos poucos resquícios de liberdade que ainda tem no mundo atual são as criptomoedas, pois elas são um verdadeiro sistema financeiro paralelo ao sistema convencional e que fornece sim a possibilidade de ser anônimo e ter transações muito mais difíceis de rastrear. Só que, a bem da verdade, muitas das criptomoedas mais famosas, principalmente o Bitcoin, fornecem uma anonimidade que é apenas parcial, pois ainda assim é possível rastrear várias dessas transações, apesar de ser muito mais difícil do que fazer com um Pix, por exemplo. Porém, neste vídeo daqui, eu quero mostrar como é que você pode ocultar melhor as suas transações com criptomoedas, a fim de recuperar um pouco da sua liberdade que foi perdida. E a grande verdade é que criptomoedas, principalmente o Bitcoin, são apenas pseudo-anônimas, pois elas funcionam segundo o chamado blockchain, que é um registro público de transações que mostra como cada carteira manda e recebe bitcoins de outras carteiras. E a bem da verdade é que é muito difícil você ligar a identidade real de algum indivíduo com a sua carteira de bitcoin, até porque o mesmo indivíduo pode ter dezenas delas. Só que, caso em algum ponto seja possível vincular o número da carteira com a identidade real, aí toda a privacidade dessa pessoa foi por água abaixo e tem-se uma transparência completa acerca das suas movimentações financeiras. E é por isso que se diz que o Bitcoin é uma moeda pseudo-anônima. Inclusive, isso é um assunto que eu já expliquei em maiores detalhes num outro vídeo aqui no canal, cujo link estará aqui no izinho. E a fim de poder mostrar na prática como que funciona essa pseudo-anonimidade, confira aí comigo alguns dados na tela. E para poder mostrar como é que funciona essa pseudo-anonimidade das criptomoedas, eu vim aqui nesse site blockchain.com. E o que esse site aqui faz é compilar um registro de todas as transações que já ocorreram na rede. O blockchain, ele nada mais é do que um grande livro contábil registrando todas as transações envolvendo bitcoins. E por causa disso, eu posso rastrear de uma maneira basicamente perfeita toda e qualquer movimentação entre carteiras. E é isso que eu irei mostrar agora. Eu digitei aqui um endereço aleatório de uma carteira e perceba-se que eu tenho aqui uma lista enorme de todas as transações envolvidas com ela. Esse endereço BC1, Q6, QW,
KWN, etc. É um endereço aleatório que eu peguei por aqui. Como está registrado aqui, eu posso saber que essa carteira recebeu um total de 0,4 bitcoins e enviou essa mesma quantidade para outras carteiras. E aqui nós podemos ver toda uma lista de transações que vem ocorrendo. E através desse histórico da blockchain, nós podemos saber que nesse dia 11 de setembro de 2022, essa carteira BC1Q6QWN recebeu 0,02 bitcoins e que depois os recebeu de um outro lugar. E quando eu observo aqui esta outra carteira BC1Q34XX, que foi a carteira que mandou os bitcoins, eu consigo acessar ela e ver as movimentações que ela também esteve envolvida. Ou seja, isso aqui é algo plenamente transparente. Só que, como eu falei, este endereço gigante é apenas um código dentro do blockchain e não tem nenhuma relação com a identidade real de nenhum indivíduo. E esta é o motivo do Bitcoin ser pseudo-anônimo, porque eu não sei quem é o dono dessa carteira daqui. E para falar a verdade, provar quem é o dono já seria algo difícil por si só. Mas caso por algum motivo eu consiga fazer isso, então aí eu vou saber tudo que essa pessoa fizer. Mas aí que tá. Se em algum ponto eu fizer uma análise chamada Chain Analysis, onde eu vou monitorando todas essas transações, pode ser que eu chegue numa carteira conhecida, que seja, por exemplo, parte de uma exchange de criptomoedas, como uma Binance, uma Coinext, etc. Ou seja, se eu contactar a exchange, se eu fosse, por exemplo, um governo ou algum oficial de polícia que estivesse fazendo uma investigação, eu poderia contactar essa exchange, perguntar quem é o dono da carteira dela, uma identidade de um ser humano, e a partir disso inferir que todas as transações posteriores foram feitas por esse mesmo indivíduo. É claro que sempre o dono do endereço da exchange pode falar que ele mandou para uma outra pessoa. E, de fato, fazer essa ligação entre endereço blockchain e identidade real é algo bem difícil e que, sinceramente, vale uma investigação digna do FBI. Apesar de que é possível fazer isso. Afinal, já houve um caso famoso de um site chamado Silk Road, que vendia drogas e outros itens ilegais na Deep Web e que recebia pagamentos em Bitcoin. E depois de vários anos de investigação, a polícia conseguiu prender o criador desse site, etc. Só que foi uma demora incrível e eu nem sei se eles tinham tantas provas assim para condenar ele. Mas bom, saibam que usando criptomoedas, sua anonimidade não é perfeita. A não ser, é claro, que você implemente algumas das dicas que eu vou dar para você agora. E agora que você entende o motivo pelo qual o Bitcoin é uma moeda pseudo-anônima, nós podemos abordar algumas das maneiras que você pode se utilizar para camuflar as suas transações. Não que esse sistema de pseudo-anonimidade seja algo negativo. Na verdade, o Bitcoin funciona assim por design, pois sua criadora Satoshi Nakamoto queria um sistema que fosse auditável e que permitisse que os usuários verificassem todas as transações ocorrendo, a fim de garantir que, por exemplo, alguém não estaria imprimindo Bitcoin se utilizando de uma falha do código, ou que ninguém estava tentando roubar, ou etc. Então, essa pseudo-anonimidade é uma coisa necessária atualmente. E caso você que esteja assistindo não goste de ter uma moeda pseudo-anônima e queira uma moeda que realmente trabalha para ocultar tudo que você faz, aí eu sugiro a criptomoeda Monero. Inclusive, eu já expliquei no outro vídeo aqui no canal, que estará aqui no izinho, como que a Monero funciona. Mas dito de uma maneira bem sucinta, a Monero é uma criptomoeda que se utiliza de 3 artifícios criptográficos para poder ocultar a pessoa que recebe as moedas, a pessoa que envia elas e a quantidade sendo transacionada. E a Monero é atualmente a coisa mais anônima que existe dentro do mercado cripto. De fato, seu grau de privacidade é semelhante ao do dinheiro em espécie. Mas agora, falando especificamente sobre o Bitcoin e como que você pode utilizar para transacionar eles de maneira muito mais anônima, de maneira a evitar que qualquer terceiro, seja ele uma outra pessoa, seja ele o governo, seja ele algum banco, etc., possa te monitorar, é que eu vou dar 3 dicas.
E o primeiro passo que você pode tomar para poder evitar que descubram as suas transações com bitcoins é quebrar o elo de ligação entre sua identidade no mundo real e a sua carteira de criptomoedas. E o primeiro passo para você fazer isso é comprar os seus bitcoins numa exchange que não exija verificação de identidade, ou seja, uma exchange que você possa abrir utilizando apenas um e-mail. E uma opção muito boa de exchange que você pode utilizar é a KuCoin, pois nela você não precisa mandar foto de seu documento, não precisa mandar uma selfie, não precisa fazer aquela famosa política de conheça o seu cliente, ou KYC, como é chamada em inglês. E para abrir conta na KuCoin, por exemplo, você pode se utilizar de um e-mail de privacidade, tal como o ProtonMail e o Tutanota. Então perceba, você vai estar usando um e-mail anônimo para criar conta numa exchange anônima, sem a sua identificação, e com isso você vai conseguir ocultar muito melhor as suas criptomoedas compradas. Mas só isso não será suficiente, pois você também precisa acessar a internet de uma maneira muito mais segura, de forma para evitar que o seu endereço de IP, que é basicamente o endereço que seu computador ou celular tem na internet, seja associado àquela exchange ou a uma certa carteira de criptomoedas. E para isso, o ideal é você utilizar o navegador Tor. E o Tor, ele é um navegador que se utiliza do chamado protocolo cebola, no qual o sinal da internet sai do seu provedor de internet, passa pelo seu computador e vai para o site. Só que isso é o que acontece no navegador normal, como um Firefox, um Chrome, etc. O que o Tor faz é embaralhar esse sinal e mandar eles para vários roteadores espalhados ao redor do mundo. Dessa forma, você consegue ocultar qual é o seu endereço de IP real. E é claro, eu não sou nenhum especialista em ciências da computação, nem em segurança de dados. Eu estou dando aqui algumas opções mais genéricas, mas que realmente funcionam. Mas é claro, você aí que está me assistindo pode estar se perguntando, poxa, mas essa coisa toda de ocultar a identidade, camuflar o IP, etc., tá parecendo até coisa de criminoso, alguém que quer esconder dinheiro roubado ou alguma coisa do tipo. E eu não vou negar que dá sim para utilizar essas ferramentas para esses fins, mas esse é um daqueles casos clássicos onde você tem que culpar a pessoa que está fazendo os atos e não as ferramentas utilizadas, porque as ferramentas não têm vontade própria, elas são só isso, ferramentas. No final das contas, são as pessoas quem fazem as coisas. Então, por favor, não vá nos comentários dizer que eu estou ensinando o bandido a esconder dinheiro nem nada assim. Apesar de que, caso tenha algum bandido assistindo esse vídeo, pelo menos deixa um like, sabe? E o terceiro artifício que você pode utilizar para camuflar muito bem todas as suas transações envolvendo bitcoins é se utilizar de uma VPN. E o que a VPN faz é basicamente mudar o local para onde os seus dados de internet são transferidos de maneira que o seu provedor de internet não possa rastrear a sua atividade dentro da rede. E a quarta dica, e talvez a mais importante de todas, é você utilizar um serviço de mixagem de criptomoedas, mais conhecido como CoinJoin. E basicamente, esse é um serviço que quando você fazer uma transação, através disso, o serviço vai misturar a sua transação com várias outras que estão ocorrendo ao mesmo tempo, de maneira que vai fazer uma salada de frutas lá e não vai ser possível, ou pelo menos muito difícil, identificar qual transação está indo para onde e de onde ela está vindo. E quando você tem a mistura dessas quatro, que é utilizar uma exchange anônima, utilizar uma VPN, utilizar um navegador Tor e ainda um serviço de CoinJoin, você consegue ocultar basicamente tudo que você faz. Não que seja impossível para alguém de fora tentar rastrear suas transações. Só que daria um trabalho tão grande fazer isso que basicamente ninguém vai conseguir fazer. E de fato, essa possibilidade de ter uma anonimidade em grau muito elevado é parte do motivo pelo qual criptomoedas são tão odiadas por várias entidades, principalmente por empresas de tecnologia e governos. Afinal de contas, eles querem saber o que é que você faz para, no final das contas, dar um jeito de tirar dinheiro de você. Seja, por exemplo, uma empresa de propagandas como um Google ou um Facebook que querem veicular propagandas direcionadas para você, ou seja, um governo que quer te monitorar para saber se você está pagando o imposto certinho. Inclusive,
Inclusive, supostamente, esse é parte do motivo pelo qual o governo americano impôs sanções contra o chamado Tornado Cash, que era justamente um desses serviços de CoinJoins que o governo americano disse que era ilegal e proibiu seus cidadãos ou empresas dentro dos Estados Unidos de interagirem com ele. E por mais absurdo que isso possa parecer, é o mesmo nível de sanções que eles aplicam contra países como Coreia do Norte e Rússia. É claro que essas dicas que eu estou dando aqui são um pouco mais genéricas. Por isso que, se você deseja saber mais detalhes sobre o funcionamento de criptomoedas, quais delas comprar, como investir e quais as melhores práticas para ter segurança, a fim de evitar, por exemplo, que você perca dinheiro por causa de quebras de exchange, como o que aconteceu na FTX, considere nos contactar aqui na Climb através do link que eu deixarei aqui na descrição do vídeo. E toda essa possibilidade de ter transações anônimas é uma coisa que se assemelha muito às antigas contas bancárias numeradas que existiam na Suíça. É claro que isso vai ser um assunto para um outro vídeo, pois por hoje nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.